Já estamos de volta aqui pela TV Serra Azul, canal 22, via distribuidora de sinais BVCI e também em tempo real no tvserraazul.com com o nosso Imóveis Grandes Ideias. E as grandes ideias desta semana, desse nosso programa desta semana, estão vindo da mente de um estudioso em botânica, de um paisagista, de um gestor ambiental, Marco Antônio de Souza, o Marquinho, nosso grande e velho conhecido, velho amigo aqui de São João da Boa Vista. Marquinho, no primeiro bloco nós começamos a falar sobre alguns tipos de jardim, né? E você que chegou agora está perdendo um programa bastante interessante, viu? Marquinho é estudioso no assunto e razão pela qual ele trouxe aí um vasto material para que nós pudéssemos observar e entre as obras destacam-se vários títulos do autor Lorenzi, né? Porque essa sua predestinação, essa sua obsessão, vamos chamar assim, pelo Arri, né? Pelo Arri Lorenzi. O Lorenzi ele conseguiu fazer uma coleção, né, de trabalhos quase de uma vida toda. E o trabalho dele é muito bonito. Você pega um tema, por exemplo, árvores brasileiras. Ele consegue identificar árvores no país inteirinho. Em São João, é uma curiosidade. Eu fiz essa citação para chegarmos aí. Em São João tem um Pinus, né, que é ao lado da Renovias, praticamente na frente da Ford. Posso fazer propaganda aqui. Mas esse Pinus, uma árvore exótica, que não é brasileira. Foi mas citada pelo Lorenzi em uma de suas obras. A única que consta do livro do Lorenzi é esse Pinus eliote. Né? E como curiosidade, o Marquinho, enquanto botânico, ele é aquele ecologista ferrenho, né? Ele luta pela defesa do meio ambiente, das árvores e tal. Essa árvore está correndo risco até de ser cortada, né? Até está sendo judiada. E me parece que está na lista de corte lá da empresa que administra aí a rodovia daqui da região, né? E o Marquinhos chamou a atenção do pessoal e já protegeram lá o Pinus. Protegeram. Isso é interessante que você tem que levantar uma bandeira. Recentemente, só para citar um outro caso, na estrada de Santo Antônio do Jardim, está começando um loteamento da própria prefeitura. E teve um confronto ali, que na época de planejar o loteamento, uma árvore que está no barranco nem incomodaria, você poderia ter feito na fase de levantamento isolado de propósito essa árvore, mas ela simplesmente foi listada como corte também, que são algumas figueiras, né? Uma árvore gigantesca, que cobre a estrada inteira lá, ela dá um efeito bonito para quem sai para Santo Antônio do Jardim. E fizemos um movimento pelo Maitã na época, e tanto o Nelson e depois o Vanderlei falaram, não, a árvore fica, né? E apesar de já ter autorização de corte na mão, mas alertamos sobre a importância, sobre a beleza, sobre o simbolismo, né? Às vezes é pelo simbolismo também. Isso nos remete a dois assuntos, Marquinhos. Aquela outra árvore imensa que na estrada que vai para São João da Boa Vista, aquela figueira também, me parece. Lugar. Logo no começo aqui, na saída para Espírito Santo do Pinhal. É essa. Ah, tá. Essa vai ficar. E aquela que foi cortada, que foi retirada? Tem uma grande que foi cortada também. Naquela região também? Na reforma aqui da duplicação desse trecho da rodovia. Nós também entendíamos que não precisava ter tirado. Mas tiraram. Mas a empresa, quando você fica sabendo, ela não pede autorização para o município. Ali é uma concessão estadual, né? Ela conseguiu uma liberação dos órgãos ambientais estaduais e quando você vê, já foi. Já era, né? Então, me remete também a um outro assunto, eu não me recordo agora o nome da cidade, mas é de política forte, evidentemente, não me recordo agora. Mas existe um túnel de bambu na entrada dessa cidade, de mais ou menos 50 metros, que também estava na lista de corte, porque iam lá duplicar aquele setor, e o prefeito, me parece que do PV, eu não me lembro agora quem fez um movimento junto à cidade, junto às autoridades do estado de São Paulo, e desviaram a obra e preservaram o bambu ficou. Quer dizer, então existe possibilidade de se preservar, até por uma questão tem a questão natural, evidentemente, mas uma questão até de bem-estar, E porque fica uma característica da cidade. Você tem uma entrada que é um túnel de bambu, que é uma característica daquela cidade. Você tira aquilo, você descaracterizou a cidade. Quer dizer, aquele imaginário, aquela lembrança, aquela memória daquela população ficou ofendida de uma certa forma. Né? Legal. Já passamos por árvores
por proteção de árvores. Vamos voltar um pouquinho para os nossos jardins, que a minha amiga dona de casa, o meu amigo telespectador, querem saber, né? Quando se fala em jardim de inverno, o jardim de inverno, ele é próprio apenas para ambientes internos, para os interiores? Como é que é trabalhar e como são os jardins de inverno? Essa denominação não tem a ver com a estação do ano, mas com a localização dele, né? Exato. Então, os chamados jardins de inverno, existem jardins de regiões frias também, mas os chamados jardins de inverno são realmente os jardins de interior, que você pode fazer composição com vasos e você tem que respeitar a característica da planta, que normalmente não vão receber muita luz solar direta. Ela tem que ter um mínimo de iluminação, senão ela fica difícil de sobreviver também, mas você tem uma classificação assim, de plantas que toleram mais as áreas internas. Entre elas tem as ráfias, né, que são palmeiras que vão dentro de vaso. Tem uma família grande de bananeiras, que são as bromélias. Mas, enfim, cada vez mais você está levando a planta, o verde, o jardim para dentro de casa. Então, o jardim de inverno é um grande exemplo. E é por isso que chama jardim de inverno? Porque jardim de interior, né? Interior, você cria lá um ambiente aconchegante próprio, que teoricamente estaria fugindo aí do inverno, sei lá. Os jardins da Europa, principalmente, eles você tinha que fechar em estufas. Então vem disso, né? Jardins fechados, jardins que originalmente eram... São João mesmo chegou a ter estufas de vidro. Aqui você não precisa fazer estufa de vidro. Evidentemente. Né? Por causa do clima próprio, mas com o espaço cada vez menor, né, as casas cada vez menores, então muitas vezes um pequeno espaço que você tem, você pode fazer. Hoje tem uma coisa que está na moda, que é o jardim de parede, né? Você faz o jardim, é vertical mesmo, né? E você faz o gotejamento, de repente você não tem espaço nenhum, e numa paredinha que você tem num canto... É difícil fazer isso, Marquinhos? Não é, ele precisa também de conhecimento, que são vasos quase que sobrepostos, você pode colocar, né, vasos, ou tem elementos hoje, como se fossem blocos ou tijolos próprios para esse fim. E você fica com uma parede totalmente verde. É uma coisa que está cada vez mais sendo utilizado também, mas precisa de técnica, precisa de irrigação. Eu vi, entre outros lugares, em uma empresa de um amigo nosso aqui, nas proximidades do pedágio, aqui indo para Poços de Caldas ali, no começo, tem um jardim no telhado. Como é que chama isso? Esse jardim? É um teto verde. Teto verde. Você viu na onde? Desculpa? É numa empresa aqui perto do pedágio. Tá. Aqui. Tem dois jardins que eu conheço. Um é de um dentista da Globo, que ele fez uma mansãozinha aqui em São João, ele escolheu São João e fez a casa dele aqui. E tem uma área para fora, separado, que ela é inteirinha em teto verde. Isso chama-se teto verde. Teto verde. E aquilo realmente são plantas naturais? Ou enfim, pode. O que é aquilo? Nesse caso, nós usamos só grama. Usei a grama esmeralda, né? E coloquei irrigação no ponto mais alto. Então, quando você liga a irrigação do jardim, ele já molha esse teto quase que instantaneamente, quase que automaticamente. Você pode pôr irrigações automáticas que facilitam muito mais. E mais recentemente, com a arquiteta Clarinha Gianelli, ela fez numa casa dela, em Águas da Prata também. Lá nós escolhemos duas plantas, grama na maior parte do telhado, e tem um terraço que é uma flor, que é uma margarida, chama Vedélia, é uma margaridinha amarela. Daqui a uns dias a gente faz uma imagem dela, desse Legal. teto verde também. Marquinhos, você é muito solicitado para trabalhar nesse tipo de atividade? Eu tenho pouco tempo, né? Então eu faço como hobby, a pergunta que eu fiz, ela é pertinente? Sim. Até porque eu sei que você é muito solicitado, apenas para a guisa de informação para os nossos telespectadores, né? Sim, mas eu faço. Até pelo fato de você também desempenhar uma função pública, você não pode estar desviando a sua atividade para esse segmento, ou pelo menos durante o período comercial ou a parte do dia, né? Mas insisto na pergunta, você é muito solicitado? Parece que você tem uma capacidade de falar sobre o assunto que
desperta mas curiosidade. Eu gosto muito de jardins grandes, né? Jardins de sítio, de fazenda, de áreas naturais, os jardins tropicais, que é o mais comum nosso aqui. Gosto muito dos jardins de água, dos elementos naturais. Mas faço alguma coisinha. E estou me preparando para a minha aposentadoria. A minha aposentadoria... Você vai entrar na melhor idade também? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Bem, gente, sobre jardim tropical, plantas aquáticas, tem vinhas, tem rosas, tem pomar. Vamos falar nos 2 próximos blocos do nosso programa de hoje. Você tem alguma sugestão? Escreva para a gente. Veja aí no e-mail que aparece em sua tela. É o grandesideias@tvserraazul.com. Não saia daí, voltamos já já.